Abra o seu coração para o Evangelho do Dia. E agora nós vamos à proclamação desse Evangelho. O Evangelho vai falar de muitas coisas, mas eu quero que você preste atenção na parte que fala dos 2 homens que construíram a casa. E tente extrair a mensagem de fé que esse texto nos proporciona no dia de hoje. Está em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos à reflexão desse Evangelho. Temos pouquíssimos minutos, mas eu quero aproveitar aquilo que rezamos na oração da manhã para adicionar a esse texto. Enquanto nós rezávamos, o Senhor colocava no meu coração muitas pessoas com sentimento de culpa, porque veja, uma coisa é você iniciar um projeto e não conseguir terminar. Uma coisa é você iniciar um projeto e ver tudo desabar, desmoronar, e você ter que desistir. Você vai ter que lidar com o prejuízo, você vai ter que lidar com todos os destroços daquele projeto que não deu certo. Você vai ter que recomeçar. Então tem sim um peso, tem sim um fardo a carregar. Mas enquanto nós rezávamos, o Senhor colocava no meu coração que tem um outro fardo, que nós nem falamos nele, e que precisa hoje ser também colocado sobre a mesa para a gente refletir. É o fardo da culpa. O Senhor colocava que muitas pessoas que tiveram seus sonhos destruídos carregam dentro de si uma culpa muito grande, e por causa dessa culpa, essas pessoas se condenam, essas pessoas se odeiam. O Senhor colocava isso. Tem gente que se odeia por causa de algo que fez e não deu certo. Pessoas que não se perdoam, que não conseguem se perdoar. Então, por exemplo, quando nós rezávamos e falávamos de uma mulher que estava grávida e essa mulher perdeu o bebê, o Senhor colocava no meu coração mulheres que perderam o seu bebê e que se sentem culpadas, como se elas tivessem feito alguma coisa, como se elas tivessem tido algum descuido, e por causa desse descuido a pessoa morreu.
Na hora que nós estávamos rezando por alguém que viu seu parente ir para o hospital e essa pessoa não voltou para casa, faleceu lá no hospital, o Senhor mostrava também pessoas com sentimento de culpa, como se essas pessoas tivessem feito alguma coisa e colaborado para que aquele parente falecesse. E aí o Senhor colocava no meu coração para falar para você, meu irmão, minha irmã. Existem muitos motivos pelos quais uma casa pode desabar. Existem muitos motivos pelos quais um projeto pode desmoronar. Às vezes, um projeto não dá certo porque não era a hora, não era o momento, a escolha foi errada. Às vezes um projeto não dá certo por causa de fatores que estão além daquilo que você é capaz de administrar, além das suas forças. Jesus aqui fala, e o texto fala apenas de pessoas sem juízo, que começam os projetos sem pensar nas consequências, se vão dar conta de chegar até o fim. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando, por exemplo, essa mensagem, por exemplo, ela não deve ser, vamos dizer assim, um cutucão, ela não deve ser uma puxada de orelha para você que estava grávida e que perdeu seu bebê. Foi contra a sua vontade. Essa mensagem aqui não deve pesar sobre você que tinha um parente no hospital, seu parente faleceu e você fica achando que a culpa foi sua. Ah, se eu tivesse pagado para ficar num quarto particular, se ao invés de fazer esse tratamento pelo SUS, a gente tivesse feito particular, padre, será que essa pessoa não estaria viva? Deixa eu te falar, tem coisas que fogem do seu controle. Então Jesus pediu para você não ficar se sentindo culpado. Se o seu projeto não deu certo e não foi por sua causa, você não precisa se sentir culpado. Quer ver? Vou falar só mais uma. Quando nós rezávamos e tocamos no assunto de casamento que não deu certo, o Senhor também me falava de mulheres que se sentem culpadas porque o casamento não deu certo. Mas veja, você fez sua parte. Você tentou de todas as formas, enquanto você pôde, você tentou segurar a barra. Mas um casamento não é só uma pessoa, são os dois que tem que querer. E como o seu companheiro não queria, não dava para você carregar a sua cruz e a cruz dele sozinha. Então, você não precisa se sentir culpada por isso. Você não precisa se sentir condenada, porque no seu caso, o projeto não deu certo por fatores que estão além da sua vontade. Para todos aqueles que viram seu sonho desmoronar por causa de coisas que estão fora do seu controle, Jesus mandou dizer: fica tranquilo, não há culpa, não há condenação sobre você. Você vai virar essa página, você vai dar a volta por cima, você vai ter a vitória. Para você que foi sem juízo, começou um projeto sem saber o tanto de BO que viria depois, Jesus mandou dizer para você: toma juízo, para que outras coisas parecidas não aconteçam lá na frente com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.